Gente, céu, que tremedeira que dá na gente quando a gente vai ministrar. Mas, graças a Deus por tudo. Amém? Quando o Rogério fez o convite, eu falei, não, misericórdia, lógico que não, né? Lógico que eu vou falar que não, ministrar. Não. E aí ele insistiu, e eu falei assim, se for do Senhor, eu só vou se o Senhor me der uma palavra. Se o Senhor me der uma palavra, eu não vou. Aí eu falei, Deus está me dando a palavra, eu acho que não é para mim. Mas Deus trouxe uma palavra no meu coração e ficou martelando ela alguns dias. Amém? E a palavra dele, né? Não é nossa, é ele que faz, é ele que fala, é ele que ministra. Amém? Vamos fechar nossos olhos essa noite, vamos pedir ao Espírito Santo que nos convença da sua palavra, que nos convença da sua verdade. Amém? Senhor Deus, nós colocamos nosso coração, nós colocamos nossa vida diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós colocamos nossa mente, nossos ouvidos, nossa atenção diante do Senhor, Deus. Nós pedimos, fala conosco, Espírito Santo, revela a tua palavra a nós essa noite, Deus. Que toda distração, toda tudo que não vem do Senhor, que tirar nossos focos da tua presença, venha ser repreendido em nome de Jesus. Espírito Santo, dá-nos um coração sensível ao teu falar, dá-nos compreensão da tua palavra, Senhor. Revela o que o Senhor tem para nós essa noite e nos enche do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Neemias 13. Amém. Glória a Deus. Neemias 13, nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 9. Amém. Quando eu estava perguntando para Deus, né, qual palavra Ele queria. Eu falei, Senhor, a palavra é sua, o Senhor sabe o que o Senhor quer. E aí, no último dia que a João ministrou, ela trouxe uma palavra sobre ídolos aqui no culto. E ela falou para nós colocarmos se nós tínhamos alguma coisa no nosso coração, né? E eu lembro que naquele dia ninguém veio aqui na frente. E eu falei assim, eu não tenho nada no meu coração. Falei, foi mesmo, né? E aí, quando chegou em casa, o Espírito Santo foi lá e mostrou. Porque eu falei assim, Deus, se tivesse, mostra, né? Deus vai mostrando quando nós perguntamos a Ele. Ele trouxe assim, Ele ministrou essa palavra no meu coração também. Amém, irmãos? Passaram aí. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele se achou escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais ficar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram essa lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, encarregado do depósito do templo de Deus, parente de Tobias, havia servido para este uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e o dízimo de cereais, o vinho e o azeite que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala dos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e incenso. Amém? Aqui nós vemos, aqui é o pós-exílio. Israel tinha passado bastante tempo em exílio, esperando que Deus os tirasse dali. E Deus foi lá e tirou eles do exílio, Eles voltaram à Babilônia depois que a Pérsia tomou. E já tinham passado por tudo. Tinham reconstruído o templo, tinham reconstruído as muralhas, os portões. E um pouco antes desse versículo, nós vemos que Neemias, antes de sair ali no Jerusalém, tinha deixado tudo em ordem.
tudo pronto, sabe? Estava todo mundo no seu lugar certinho, o povo voltado a Deus. E quando ele retorna, ele encontra Jerusalém totalmente modificada, totalmente errada. Os levitas já não estavam mais lá onde deveriam estar. O povo não estava dando mais as ofertas, eles não tinham como se manter, né? Porque os levitas dependiam das ofertas do povo. Então eles tiveram que sair, porque não tinha como se alimentar. E aí, quando Neemias volta, ele encontra, além de tudo isso, Tobias com a sala. E Tobias, ele foi uma pessoa que ele foi um dos principais inimigos ali quando Neemias chegou para a construção das muralhas. Ele foi um dos que foi contra, que articulou planos, né, para fazer parar a obra da construção. Então, quando você imagina a raiva de Neemias quando chega lá e encontra Tobias com uma sala dentro da casa de Deus. E Tobias, ele era um moabita. Como a gente falou no início, era proibido que ele estivesse ali. Não era certo, né, que ele estivesse ali naquele lugar. Então, ele comete vários erros como sacerdote, como aquele que cuida, que tem um papel tão principal, ele é sumo sacerdote, o cargo mais elevado, né, ali. Então ele libera que esse homem entre porque ele era parente, ele se casou com a filha de Tobias e por causa disso ele meio que cedeu, entendeu? Mas sem qualquer temor do Senhor ali. E aí nós vemos também que, tipo assim, nós somos templo também do Espírito Santo. Nós também somos um templo. Então nós temos que observar como nós temos agido com o nosso tempo. Será que nós temos sido Eliasib, cedido lugares para o que não deveria estar no nosso coração? Então, gostaria de citar alguns pontos do que foram os erros, né, de Eliasib ali naquele lugar, que nós também não devemos cometer. Amém? Glória a Deus. Eliasib, antes mesmo, o principal erro de Eliasib, ele começou ali quando ele cedeu o local a Tobias. Começou bem antes, porque antes de você cometer um pecado, tudo começa aqui, ó. Tudo começa no relaxamento, a leitura da palavra, né? Em fazer coisas que Deus não se agrada. E aqui a primeira coisa que ele deixa totalmente fora da sua mente é a palavra de Deus. Porque ele era conhecedor, ele era um sumo sacerdote. Então ele sabia da palavra. Amém? Conta para mim, por favor, Josué 1:8. Amém? Nós devemos estar atentos e obedientes à palavra de Deus. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Antes mesmo de ele chegar ao ponto de colocar alguma coisa no tempo de Deus, ele perdeu o temor da palavra de Deus. Ele parou de se importar com a palavra de Deus. Nós aqui hoje nós temos que ter esse temor, essa importância com a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus constantemente, todos os dias. Às vezes a gente fala assim, eu não consigo ler, eu não consigo. Às vezes a gente pode escutar, né? Mas não pode deixar de ouvir. Porque ela é um instrumento, ela é a nossa lâmpada, ela que vai nos direcionar, ela que vai nos manter. E além de ele parar de temer a palavra de Deus, ele parou de viver nela. E aí que entra outro problema. Quando nós sabemos a palavra de Deus, como ele sabia, nós entendemos que ela é importante, mas quando a gente deixa de viver, nós só escutamos a palavra. Né? Ela não é mais importante, ela não é mais algo que nos prende. Quando a gente para de praticar a palavra de Deus, quando a gente deixa de vivenciar todos os dias, colocar ela em prática, a gente lê uma palavra de dia e durante o dia tentar buscar aquilo de todas as formas possíveis, isso vai nos fazendo lembrar. Amém? Fala para mim Tiago 1:22, por favor. E aqui Tiago 1:22 fala sobre isso. E sejam cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Próximo.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Próximo. Porque se contemplar a si mesmo, ele vai-se, e logo se esqueceu de como é. Quando nós só sabemos a palavra, mas nós não a praticamos, nós vamos esquecendo. Por exemplo, eu estudo física, né? Eu vou começar física agora. E aí, se eu não praticar, por exemplo, tipo matemática, para quem estuda, né? Se você não praticar, se você não colocar no papel e ficar fazendo, quando chegar na prova, você não vai lembrar. Não vai ter jeito de você lembrar de nada, né? A mesma coisa acontece com a palavra. Se a gente não praticar, se a gente não insistir e colocá-la em prática todos os dias, nós vamos esquecendo. Apenas nós lembramos, mas esquecemos da importância dela. Perdemos o temor da palavra de Deus. Amém? Ele exibe por não praticar a palavra, perdeu o temor, esqueceu da importância da Escritura. Quando deixamos de viver a Bíblia, os nossos desejos e impulsos ganham lugar. E nós acabamos nos apoiamos no nosso próprio entendimento, naquilo que nós achamos certo. Né? Nós perdemos um pouco, quando nós perdemos a direção do ordenamento de Deus, nós somos guiados pelo que nós sentimos, que nós queremos fazer. E a palavra de Deus fala que isso é enganoso, isso leva à destruição, né? Porque a palavra de Deus é vida, e ela é o caminho que nos conduz à salvação de Cristo. Amém? Outra coisa é que ele se uniu com quem não devia. Ele se casou com a filha de noviço. Imagina, você é sacerdote, você sabe que há uma palavra que diz: não é para se juntar com os estrangeiros. Aí você vai lá e casa com a filha de um estrangeiro, que o estrangeiro é nada mais do que uma pessoa que foi contra o seu próprio povo. Né? Ele estava totalmente errado ali, totalmente fora. Às vezes nós nos unimos com pessoas, nós sabemos que aquilo não tem nada de bom para a gente, mas até a gente acaba insistindo. Chega uma hora que a gente acaba sendo influenciado. Né? As más conversações corrompem os bons costumes, é o que a palavra diz. Nós temos que estar atentos. O que nós temos ouvido, com quem nós temos andado, em qual roda de conversa nós temos nos assentado. Né? Porque vai chegar um momento que isso vai corromper o nosso coração se nós não tivermos atenção. Sabe, a gente tem que pedir todos os dias do Espírito Santo, que ele nos dê discernimento, entendimento, sabe? Quando você estiver indo para um caminho ou alguma palavra chegar perto dos seus ouvidos, vai acender tipo uma luz dentro de você. Opa, não é para mim estar aqui, né? Não é para eu ficar nesse lugar, não é para eu participar dessa conversa. O Espírito Santo ele vai nos guiando, sabe? Ele vai te direcionar. Fala, filho, não é aqui que eu quero que você fique. Não é com essas conversas que eu quero que você se misture. Sabe? Cuidado com quem você conversa, cuidado com, às vezes, sabe, com assim, não tem nada a ver. Esse nada a ver é muito perigoso. E por isso que nós precisamos estar alinhados com a Bíblia, dentro da Bíblia. Não tem como você saber da Bíblia se você não a lê, se você não busca conhecer ela. Né? A gente não tem como. Tem como saber o conteúdo de um livro se eu nunca li ele, se eu nunca quis saber o que tem nele. Se eu ler só a sinopse do livro, eu não vou saber todo o conteúdo dele. Né? Então é importante que a gente tenha atenção à Bíblia, comparar o que nós estamos escutando com aquilo que a palavra diz. Senhor, está na tua palavra? Isso é certo? Né? Nós temos que todo momento de comparar. Ele deixou se influenciar. Imagina só, o sumo sacerdote estava se unindo com o que não era de Deus. Nós temos esse, lá na frente, aqui nesse mesmo capítulo, quando ele está colocando em ordem, ele chega e ele coloca várias coisas em ordem, né, nesse momento que ele volta. E uma das coisas era isso, o casamento com pessoas estrangeiras. E ele cita lá Salomão. Porque Salomão ele foi se casando com várias pessoas, né, com várias mulheres de outros povos, isso corrompeu o coração dele.
Então nós temos que estar atentos porque nós estamos nos aproximando, porque nós temos ouvido. Amém? 1 Coríntios 15, 33, por favor. 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E coloca para mim, por favor, Salmos 1, do 1 ao 4. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu temor, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que vem do espalho. Amém? Nós temos que buscar ter prazer na lei de Deus. Às vezes é difícil, tem vezes que está cansado, quer ler, né? Mas insista. Nas quase pensando, eu não consigo ler. Tem vezes meu irmão, para ler a palavra, só a graça de Deus, né? Porque às vezes a gente está muito cansado. Mas insista, tire um tempo, sabe? É importante que a gente, se a gente fala que a gente é cristão, nós cremos em Cristo, como é que a gente não tem tempo para o nosso Senhor, né? Como é que nós não tiramos um tempo para estar com Ele, para conversar com Ele, para meditar no que Ele tem a nos dizer? Se nós queremos mais de Deus, nós temos que buscar mais, sabe? Constantemente. Sendo enviados pela palavra dele, nos afastando de tudo aquilo que não é do seu agrado. Jesus também nos alertou seus discípulos quanto ao que eles ouviram, né? Quanto ao que nós temos ouvido. Não cai em qualquer ensinamento que você escuta por aí. Os vídeos do Kawaii, do TikTok, tem esses vídeos rápidos, cheios de mensagens que muitas vezes não condizem com a palavra. De uma pessoa que você nem conhece, né? Sabe, nós temos líderes aqui, nós temos pastores, nós temos irmãos. Tem coisas assim que eu não conheço, porque quando eu não sei, ou que me tirou alguma dúvida, eu corro para essas pessoas, né? Para pessoas que sabem mais que eu. Procure andar com pessoas que sabem mais do que você de Deus. Também. Procure se aproximar dessas pessoas. Quando eu voltei para a igreja, né, que a mãe passou um tempinho fora. Eu acho que pouco tempo, mas ela passou. E foi logo um pouco que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus mesmo, eu cresci nessa igreja, mas eu aceitei Jesus quando eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos. E lembro quando eu vim, eu queria ter amigos na igreja, né? E aí a primeira pessoa que foi minha amiga foi a Cessa. Falava, Deus, eu quero ter amigo jovem, Deus. E a pessoa que mais estava comigo na igreja era quem? A Cessa. Mas foi muito bom porque a Cessa, ela me ensinava muito sobre servir. Ela servia, ela era líder dos servos, né? E ela me ensinou muito sobre servir. Eu lembro que eu ia um pouquinho querer fazer as coisas, ela falava assim, ela chegava com a minha oração. Assim, ensinar, faz isso, faz assim, entendeu? Então é bom nós nos aproximarmos de pessoas que sabem mais que a gente da palavra de Deus, porque eles vão nos alimentar também do que eles já aprenderam, né? Deus vai usar a vida deles, nós vamos nos encher mais. Amém? Glória a Deus. Olha, eu estava contando que chegasse a 15 minutos, pastor. Meus carros eram aqui. Amém, glória a Deus. E aí chegou quando ele coloca os utensílios de Tobias, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, né? E o que será que nós temos deixado entrar? Elias deixou um abismo entrar nele, que já não era permitido. Deixou que ele colocasse lá seus utensílios, seus móveis na casa dele. Será que nós temos deixado entrar no nosso coração também? Que nós temos deixado ocupar
a nossa mente durante o dia. Será que nós temos visto na televisão que tem preenchido lugares em nosso coração? Né? Nós temos que estar atentos. Nós somos templo do Espírito Santo. Temos que nos examinar constantemente. Não fomos feitos para abrigar nada que não seja o Senhor. Somos propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2, 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos o Senhor, nosso corpo não nos pertence. Né? Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Cristo. Amém? Coloca para mim 1 Coríntios 6, 19 e 20, por favor. Nós somos templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Nós somos templo do Espírito Santo. Em todo tempo nós temos que estar alegres ao que o Espírito Santo quer que esteja dentro de nós. Eu estava escutando uma palavra hoje, né, que fala assim: mas todo mundo pode, por que eu não posso, né? A gente, quando a mesma família falou alguma coisa, a gente fala isso, né? E às vezes Deus fala assim: eu não quero que você veja isso, ou eu não quero que você escute isso, porque isso não vai trazer coisas boas para você. Aí a gente fala: Deus, todo mundo pode, mas eu não posso. Você não pode, porque você não é de você mesmo. Né? Nós não somos de nós mesmos. Nós somos propriedade do Senhor. Às vezes o que tem tocado no nosso coração? Quais as canções que tem soado dentro do templo do Espírito Santo, né? O que os meus olhos têm visto? O que tem passado na televisãozinha lá no nosso templo? O que tem saído daqui? O que tem habitado no nosso coração? Às vezes são raiva, mágoas, né? Ele fala: isso não tem nada a ver, é só uma salinha, é só um espaçozinho bem cantinho assim, ó, só para botar uma mesa, uma cadeira, mas aqui é templo. Podia ser só o chinelo de Tobias que podia estar ali. É errado. É templo do Espírito Santo, é templo do Senhor, único e exclusivamente para a adoração de Deus. Da mesma forma que nós somos, única e exclusivamente, templo do Senhor, para a adoração do seu nome, a glorificação do seu nome. Amém? Cuidado com os ídolos, cuidado com as paixões desse mundo, cuidado com as salas cedidas. Tudo em você tem que ser dele, para a glória dele. Amém? Nós temos que nos atentar a isso não só agora, mas todos os dias, né? Todos os dias estar atento ao que o Espírito Santo deseja. Sabe, às vezes nós temos muita restrição de deixar. Falar assim: não, Deus, aqui não, aqui é só uma salinha, tá tudo bem. Mas é nessa salinha que Deus quer trabalhar, porque Ele quer que o tempo dele seja totalmente para Ele. Nas salinhas, às vezes, das mágoas, dos pecados escondidos, né? Porque Ele quer que nós sejamos inteiramente. Na palavra fala que Ele vem buscar uma noiva sem mácula, né? Uma noiva pura, uma noiva preparada. Ele quer, e às vezes vai ser dolorido. Tem coisas que a gente carrega muito, essas coisas assim. Mas que o Espírito Santo ele vem e, mesmo quando vai doer, vai ser a melhor coisa que você vai viver. Então, quando ele fala assim: olha, tira isso aqui de dentro de você, entrega, né? Joga pra fora. Né? Ele chegou lá, ó, jogou tudo fora. Né?
Entrega para Deus. Fala assim, ajuda aqui, me ajuda a tirar. Tem coisas assim que você vai ter que falar assim, me ajuda, eu não dou conta sozinho de fazer isso. E o Espírito Santo ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a carregar cadeira por cadeira, móvel por móvel, para fora. Então nós temos que ter esse cuidado com o tempo do Espírito Santo. Não agir como Eliezer, ele é um sacerdote, ele oferecia os sacrifícios. Nós vamos oferecer o sacrifício também para Deus. Mas isso tem que ser com temor. Isso tem que ser inteiro, sabe? Sem nenhum lugar. Porque Deus ele gosta de um coração sincero. Esse coração ele não resiste. O coração que está disposto, sabe? A entregar tudo, ele não resiste. Amém? Glória a Deus. E aqui nós aprendemos com Neemias também. Que é retirar tudo que não presta, como eu estava falando. Retirar tudo aquilo que não é dele, né? Tudo aquilo que não foi ele que colocou dentro de nós. É necessário que isso seja feito não só de um dia. Naquele domingo Deus falou e foi isso, não. É cada manhã que você acorda, Senhor, eu te apresento meu coração. Senhor, tira de mim tudo aquilo que não é teu. Som do meu coração, vê se é em mim algum caminho mal. E guia-me pelas veredas da justiça, né? É todos os dias. É dia por dia. Porque nós temos aproximado, acho que, de tempos, né? Em que só dizer que se você só vir no culto não vai ser suficiente. Vocês, quantos de vocês têm visto, né? Eu acompanho o pessoal da Jocum com alguns trabalhos deles. Eles estão com um projeto onde eu me voltaria para fazer parte também, né? De oração, nesse grupo de oração. Eles estavam postando que tem se levantado, querendo criar mais leis para impedir que os missionários cheguem às aldeias indígenas. Isso tem saído de alguns sites, né? Então, eles enviam muitos missionários às aldeias indígenas. Eles estão com projetos de oração por todas as tribos, todas as línguas que não têm a palavra traduzida. Existem muitas tribos aqui na América do Sul que nunca viram, que não têm acesso. Eles querem ir para esses lugares, levar missionários. Esses dias foi 4 missionários, se não me engano, para uma tribo aqui no Amazonas, né? Mas tem se levantado. Tem criado barreiras, olha, eles estão querendo corromper as tradições, né? Então, tipo assim, o diabo não está brincando de ser diabo. Nós também não podemos brincar de ser cristãos também, de ser filhos de Deus. Quando nós não nos preparamos, quando nós deixamos ir por ir, né? Um rende, sabe? Fica faltando. Sempre você vai estar balançando, porque não vai estar estável. Então nós temos que nos preparar dia a dia, orando, jejuando, né? Lendo a palavra. Amém? E Neemias ele também recolocou tudo no lugar que devia. E aí que entra 2 pontos. O primeiro passo é nosso. O que é o primeiro passo? Confessar. Entregar. Né? Entregar para Deus aquilo que Ele já colocou no seu coração. Cada um sabe, cada um Deus trata, sabe? Não tem como Deus saber o seu, mas Deus vai te ensinar. E você vai, quando você pergunta para Ele, revela: isso aqui não deveria estar aqui. E quando você entrega, vem com a segunda parte. Você entregou, você confessou. E aí Ele vem colocando tudo no lugar. Amém? Bati 15 minutos? Cadê? Não, mas nós temos que colocar, nós temos que confessar. Dar o primeiro passo em direção ao Senhor. Às vezes nós falamos: nossa, estou tendo tanto tempo de igreja, né? Todos os dias.
pessoa mais crente dessa igreja. Que você possa pensar, pastora, Joel, que estão todos os dias aqui em cima, que nós vemos Deus manifestando através da vida delas. Todos os dias elas têm colocado, elas não chegam aqui de qualquer jeito, né? Nós não podemos chegar. Naquela época, se um sacerdote, a Joana vive com ela no trabalho. Às vezes ela fala impressionada, né? Olha, se ele entrasse lá, ele morria. E realmente, nós temos que levar isso a sério, ele morria. Às vezes a gente quer chegar para Deus e falar assim, ó, Deus, eu te entrego só essa metade, essa verdade. Esse quartinho para cá o senhor não pode, né? Porque é meu Deus. Deus quer tudo. Todas as salas. E aí, quando você liberar essa sala para entrar com os móveis certos, né? Com os tecidos da casa de Deus, quando você confessar, você colocar, ele vai restituir, ele vai te purificar, ele vai vir com as águas do trono, né? Que purificam o nosso coração. Amém? Fala para mim, 1 Pedro 1, do 15 a 16. 1 Pedro 1, do 15 a 16. Mas começando aquele que nos chamou, sejam vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Nós todos os dias devemos buscar isso. E vai ser todos os dias. Nunca ninguém vai estar totalmente preparado. Tipo assim, nossa, agora estou sem pecado. Quem disser isso vai estar mentindo, a palavra também fala isso. Né? Todos os dias nós temos que colocar nosso coração diante de Deus. E é muito legal quando eles escutam isso às vezes na igreja, mas mais legal ainda é quando nós vivemos isso. Porque nós começamos a conhecer um Deus que antes a gente não conhecia. A gente vai perceber que a gente nunca vai conhecer Ele totalmente. Porque todos os dias Ele vai mostrar algo novo. Sabe? E você fala assim, Deus, mas é tão difícil essa situação, eu não consigo fazer isso, eu não consigo me livrar disso. Ele consegue. Ele consegue. Mas se você colocar o seu coração nele, deixar que ele venha e faça. Sabe, ele consegue tirar os móveis dentro de você. Mas ele precisa que você deixe fazer isso. Todos os dias. Até que ele venha. Porque todos os dias nós vamos se preparar para uma consulta. Todos os dias nós vamos ter que nos colocar diante dele. Para que nós nos apresentemos naquele grande dia como uma noiva. Pura, sem mácula. Sabe? É todos os dias. Sabe, Deus quer sempre que nós vivamos mais dele. Mas nós precisamos deixar Deus agir. Amém? Irmãos, vocês tinham os mais amém. Gostaria que você se colocasse de pé.